Querido Paulo Freire, seria uma blasfêmia dizer que o conheço o suficiente para escrever-te. Como fruto da geração Z, embriagada pelas rápidas e raras informações online, pouco conheço da sua pedagogia. Inicio com um sincero pedido de desculpas. Reconheço sua importância na minha formação e objetivo aprofundar-me na sua teoria. Me chamo Cássia Fernanda, tenho 18 anos recém-completos e estou cursando o terceiro semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Cariri. Para que conheças a pedagoga em formação que vos escreve, iniciarei falando da criança que idealizou essa profissão e, posteriormente, da adolescente que deu início a esse processo formativo. Comecemos pela educação infantil, fase decisiva para o meu desenvolvimento identitário. Ingressei na escola com 2 anos de idade e tive um adiantamento de 2 anos na idade escolar. A escola sempre foi para mim sinônimo de lar, o que em parte devo às minhas professoras, a quem ainda chamo de tias. Suas metodologias traduziam afeto e, por vezes, eram além de educadoras, mães. Era fascinada pela instituição escolar e aqueles que a compunham. Minhas professoras, em especial, detinham toda a minha admiração e afeto. Todo esse encanto se materializou no sonho de ser um dia também professora. Sala de aula não dá futuro. Será médica ou advogada, eles disseram. Concordei. Adultos sabem o que estão fazendo, ou pelo menos deviam. Fui uma aluna quietinha, com pouca participação e boas notas, o que era intitulado como sinônimo de bom comportamento, marcava os primeiros indícios da dificuldade de comunicação que posteriormente evoluiria. Na fase seguinte, o ensino fundamental, acontece minha primeira troca de escola. Escola nova, novas responsabilidades. Sair do ninho foi difícil e assustador. Apesar do prédio ser parecido, a escola já não era tão acolhedora. Os professores eram mais rígidos e a afetividade mais escassa. As notas eram decisivas e as avaliações opressoras. O ambiente era autoritário, sem cor. Suas fileiras traduziam obediência, e obediência exigia silêncio. Silêncio que se perpetuou nas relações sociais dentro e fora da escola, e ergueu ao meu redor muros invisíveis. Encontrei refúgio na biblioteca, onde despertei o encanto pela leitura. No ensino fundamental, veio a primeira nota baixa e a primeira recuperação. Em uma sociedade que prioriza o ensino para fins mercadológicos, o ingresso em uma instituição profissionalizante é um marcador informal de sucesso escolar. Afinal, só os melhores estudam o dia todo. Com 10 anos, as notas estavam além da avaliação de aprendizagem. Era um decisor de possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Iniciava-se assim a busca incessante pelo boletim perfeito e toda a destruição advinda do sistema tecnicista. Consegui durante os anos manter um boletim aceitável. Imperfeito, mas o bastante para passar no curso que queria. No entanto, em vão. A pouca idade impossibilitou o meu ingresso e o ensino médio inicia-se com tamanha frustração. A adaptação à nova escola foi desgastante, e entre tantas mudanças se perdera a menina de olhar encantado. O ensino médio marca a contradição do propósito. Primeiro, o medo, depois, o reencontro. O cenário da educação que se revelava a mim era assustador. A escola mostrava-se opressora e seus jovens fragilizados. Tinha o psicológico constantemente atacado por bullying, pressão, depressão, ansiedade, pânico, entre outros paralisantes. Paulo, a educação falhou, e eu temia a escola. E em meio à descrença da mudança, um reencontro. No segundo ano, contra minhas limitações de expressão, me formei multiplicadora do programa Círculo de Leitura. Ah, como isso me deu trabalho, Paulo. Os planejamentos e registros das atividades eram exaustivos. Tive que lidar com desmotivação e alunos sequelados por uma educação opressora. Agora imagine eu, uma adolescente ansiosa, com dificuldade de expressão, que falava tão rápido e baixo que era quase incompreensível, tendo que lidar com adolescentes tão oprimidos que em 2 anos de convivência diária eu não conhecia a voz. No início do terceiro ano, fui chamada de tia por jovens mais velhos que eu e formei minha primeira turma de multiplicadores, minhas gavotinhas. No último dia de formação, o sentimento de realização na formação de pessoas me consumia. O impacto do projeto era nítido nas suas ações e foi gratificante acompanhar cada evolução. Não entendia como poderia sentir tanto orgulho de jovens que sequer conhecia. Quando chegada a hora da separação, fui atingida por um misto de sentimentos e chorei. Senti orgulho de mim e dos que me acompanharam na formação. Cansados de dias, frustração pelo que não deu certo e gratidão pelo que deu. Era um fim de um ciclo e o caminho para o encerramento de outro, o último ano do ensino médio. Chegamos à parte complexa desse relato. O último ano do ensino médio. Em decorrência da pandemia de Covid-19, entramos em estado de isolamento obrigatório e migramos para o ensino remoto emergencial. De início, havia esperança de que as aulas retornariam em 15 dias. Logo, a alegria de 2 semanas de férias deu espaço para um misto de medo e ansiedade. Tivemos de nos reinventar e reaprender a aprender. Dessa vez, os meios digitais não foram suficientes para diminuir as barreiras geográficas que nos separavam. Barreiras agora sociais. O sentimento de solidão era devastador.
O silêncio ensurdecedor da sala virtual transmitia o medo da incerteza do amanhã daqueles que estavam do outro lado da tela. Manter o foco tornou-se uma missão diária, cujo maior obstáculo estava nos meios de comunicação que deveriam auxiliar o aprendizado. Manter a ansiedade sob controle já não parecia possível. As preocupações com o sucesso profissional futuro se fundiam com a fragilidade da vida e soterraram a possibilidade de sonhar um amanhã. Paulo, o terceirão não aconteceu. Não tivemos formaturas, festas, viagens ou eventos. O último ano foi uma constante tentativa de sobrevivência. Sobreviver à pandemia, ao bimestre, ao Enem. No fim, na incerteza de um futuro, percebi que guardei os planos do meu, e quando chegou a hora da decisão, não sabia para onde iria. Imagino que pelos relatos que trouxe, acredito que a docência estava nos meus planos de atuação, mas sequer uma alternativa. Flertei com muitas áreas durante a formação, mas a licenciatura não era do meu interesse, e novamente, em virtude da menoridade, o curso de pedagogia se mostrou a melhor opção devido à distância da minha cidade. Então escolhi pedagogia, e os dias que sucederam essa escolha foram dedicadas a responder à seguinte questão: por que pedagogia? O que me trouxe aqui já foi citado, mas o que me fará continuar? Contemporaneamente, o poder da educação é direcionado ao domínio e à sustentação das desigualdades sociais. O escateamento da educação vai desde o orçamento, constantes cortes, desvios e desvalorização, aos ataques à profissão docente. O professor é desvalorizado social e profissionalmente, sendo submetido a jornadas de trabalho exaustivas, sob condições precárias e a remuneração baixa. Tais fatores influenciam na sua saúde, comprometida pelos elevados níveis de cansaço e estresse, e, consequentemente, no seu desenvolvimento profissional. A desvalorização incita a desmotivação e o sentimento de frustração, refletindo na precarização do exercício docente, o que reflete na qualidade do ensino, já precarizado pelo desmonte e marcado pela formação superficial. Os alunos, muitas vezes desamparados e sem sequer condições básicas de existência, estão inseridos em um contexto de formação agressiva e desgastante, que os limita. O ensino com heranças conteudistas prioriza o objeto do conhecimento e negligencia o desenvolvimento do aluno de forma crítica. A educação, instância responsável pelo futuro do país, tem exterminado seus protagonistas. Paulo, diante dos fatos que envolvem a educação contemporânea, quando fui designado a redigir essa carta, questionei: afinal, a esperança? Não poderia eu, naquele momento, falar-te sobre a esperança, pois não a encontrava. Por isso, retorno aos alunos que fui durante minha trajetória. Seus olhares, mesmo que inocentes, traduzem a esperança na educação, e suas histórias refletem pedagogia. De início, escrever-te revelou uma grande lacuna na minha formação, e me senti inicialmente falha e insuficiente para dirigir um escrito. O processo de produção dessa carta marca um novo olhar, uma oportunidade de crescimento. Vejo que a esperança começa na ânsia por mudança e na crença de mudança. Peço novamente desculpas por não ter propriedade o bastante da sua pedagogia. Em breve, a espero conhecer. Concluo que escolher pedagogia é um desafio. Hoje compreendo a escolha como um processo contínuo e diário. Não escolhi pedagogia, Paulo Freire. Escolho pedagogia todos os dias e hoje escolho esperançar. Gratidão. Até breve.